Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Nessa segunda-feira, dia 22 de março, estamos na quinta semana da Quaresma e também Semana das Dores. E pedimos a intercessão da Virgem Maria para que esteja conosco, nos auxiliando em nossa caminhada e nessa preparação para a Semana Santa que se aproxima. Vamos acolher o Evangelho dessa segunda-feira, que está em João, capítulo 8, de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, olhamos para esta ação de Jesus, a sua infinita misericórdia, principalmente também levando a cada um olhar para dentro de si antes de julgar os outros. Bem sabemos que o julgar, o apontar, o condenar, o difamar se torna um grande perigo, até mesmo a ponto de não valorizar a oportunidade que o outro tem para melhorar, até mesmo para abandonar o pecado, até mesmo para fugir de toda situação que fere, claro, o coração de Deus e o coração da própria pessoa. Dessa forma, este Evangelho ele se torna bem rico para nós por conta justamente de que Jesus, ele é aquele que traz a graça e a verdade, mostrando até mesmo o sentido de que Deus, ele é misericordioso, que o Senhor perdoa os pecados. Para isso, então, o desejo é de que nós não nos tornemos escravos do pecado. Jesus disse para a mulher: Podes ir de agora em diante, não peques mais. Entender esse não peques mais é justamente reconhecer que aquele que caminha com a verdade, longe do pecado, ele alcançará a graça da vida eterna. Por isso, dessa forma, nós, mediante os pecados cometidos, somos convidados a olhar para dentro de nós, reconhecer pecadores para não pecar mais. Por isso, professamos a nossa fé em Deus nosso Senhor, que por meio de seu Filho Jesus Cristo é aquele que vem nos redimir de todo o pecado. Por isso, então, nós, ao acolher este Evangelho, queremos viver a graça dessa oportunidade da reconciliação e principalmente o não julgar para poder, de fato, não ser julgado. Aqueles que se tornaram acusadores se tornaram-se naquele momento réus. Aqueles que se sentiam no poder de apontar, Jesus fez com que eles se acusassem, eles olhassem para os seus pecados. E aí, nós bem conhecemos, aquele que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar-lhe a pedra. Por isso somos chamados a olhar para dentro de nós e poder reconhecer nossos pecados e assim evitar também o pecado contra o próximo, para não julgar, para não apontar, para não difamar, para não ferir o outro com acusações que só compete a nós mesmos
nos julgar. Que Deus então nos conceda a graça de uma verdadeira conversão e principalmente de fugir de toda situação de pecado para mantermos em estado de graça com o Senhor nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, desça sobre todos vós, sobre a vossa família, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu abraço com muito carinho a todos e nunca se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.